Amados irmãos, amadas irmãs, sejam bem-vindas de coração no precioso nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Também todos que estão ouvindo ou estão vendo, também sejam bem-vindos de coração e que possam receber a mesma bênção, assim como nós hoje nessa tarde receberemos. Porque sabemos que o Senhor está no nosso meio. Nós cantamos 2 hinos. Tudo eu quero consagrar a Jesus. Tudo. Sim. O que devemos fazer? Nós temos que trazer tudo ao Senhor. Tudo nós temos que trazer. No segundo hino, nós sabemos a Páscoa está diante de nós e para nós não é o coelho de Páscoa, mas o Senhor Jesus Cristo, o que Ele consumou na cruz do Calvário para nós. Nós cantamos, ó, vem comigo para o Gólgota e veja o que aconteceu por você na cruz. Lá Ele sofreu dores e orou por ti. E abandonado, zombado por pessoas, o Senhor morreu por ti. E no segundo versículo cantamos, ó, vem comigo para o Gólgota. O Salvador e Redentor do mundo está sangrando lá. E desse homem que desprezastes tanto, ecoa a palavra na cruz, está consumado. Sim, tudo foi consumado no madeiro da cruz, para você e para mim. Para nós todos, o Senhor consumou tudo. Também nós queremos cantar 2 hinos juntamente com o primeiro hino, 83. Eu estou surpreso com este amor que jamais pode ser compreendido. Eu admiro esse amor que jamais pode ser compreendido. A graça me envergonha que tanto por mim fez. Eu estremeço e penso que Jesus está crucificado, foi crucificado por mim pecador. Ele se deixou bater. Ó, isto é maravilhoso. Que Jesus perguntou por mim, porque Ele deu a sua vida por mim na cruz. Isto é maravilhoso. Ó, isso é maravilhoso, que Jesus perguntou por mim, Ele que deu a sua vida por mim na cruz. Maravilhoso é isto. Eu vejo as suas mãos sangrando, as mãos salvadoras, o seu sacrifício no meu lugar. Jamais posso esquecer. Em adoração, eu quero glorificar no trono da graça
até que eu veja o maravilhoso Filho de Deus. Oh, isto é maravilhoso que Jesus por mim pergunta, Ele que deu a sua vida por mim na cruz. Maravilhoso é isto. Eu vejo as suas mãos salvadoras sangrentas, o seu sacrifício no meu lugar. Jamais poderei esquecer. Em adoração, quero glorificá-lo no trono da graça, até que o veja, o maravilhoso Filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, esse é o nosso anseio, que nós possamos ver uma vez, que possamos estar adiante dele. Esse é o nosso desejo. Vamos cantar aí no segundo hino, 299. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus, tu vencestes no Gólgota maravilhosamente. Amém. Aleluia. Tu compraste salvação para o mundo inteiro e pagaste plenamente o preço da redenção. Tu clamaste com alta voz pela noite da morte. Está consumado, está consumado. Ó palavra da vida, aqui a minha fé pode descansar. Sobre esta fé somente eu posso estar fundado. Eternamente pleno é a salvação do nosso Deus. Aceite isto, ó pecador, então serás a tua parte. Nada mais podes fazer, ele já fez. Está consumado, está consumado. Ó palavra da vitória, quando Satanás se aproxima de mim, eu olho para o herói que o esmagou. Nas feridas de Jesus, estou redimido e liberto. O seu alto clamor na morte é agora o meu grito de vitória. Nada mais pode me aprisionar das potestades do inimigo. Está consumado. Está consumado. Jesus, meu Salvador, a ti digo glória e gratidão. Ó vencedor, ouça o meu cântico de louvor. Na tua graça eu me envolvo e entro plenamente no teu precioso sangue. Eu sou justo e puro. Glória seja ao Cordeiro que exclamou quando foi imolado: está consumado. Está consumado. Um hino
maravilhoso que cantamos aqui. Jesus, meu Salvador, a Ti eu digo louvor e gratidão. Isso também faremos nesta tarde. Traremos o louvor e traremos a gratidão ao Senhor. E, vencedor, ouça o meu cântico e louvor. Na Tua graça, eu quero entrar profundamente. No Teu precioso sangue, eu sou justo e puro. Glória seja ao Cordeiro que exclamou: está consumado. Sim, está consumado. Sim, amados irmãos, está consumado. O que precisamos temer mais? Mas hoje à tarde, ouviremos uma palavra que o Senhor falará conosco. Mas primeiramente, eu quero pedir que o irmão Baumgartner, que ele venha ler uma palavra conosco e em seguida ore conosco. Ainda há 2 pedidos de oração que o irmão Baumgartner irá trazer ainda. Amados irmãos e irmãs, sejam todos, de todo o coração, bem-vindos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também todos que estão ligados conosco via internet, nós queremos igualmente saudar de todo o coração. Hoje, não viemos em vão. O Senhor prometeu que Ele estaria no nosso meio para nos abençoar. Através dos maravilhosos hinos do Evangelho, já fomos abençoados, encorajados e fortificados. Há hoje, de fato, nenhum lugar melhor sobre a terra, a não ser estarmos aqui para recebermos o pão da vida para a igreja de boca chamada. Que graça, irmãos e irmãs, que o Senhor nos chamou para fora, nos separou, e nós podemos estar agora aqui para nos deixar preparar. Eu estou também intimamente grato ao Senhor, especialmente hoje, que o irmão Frank, após a exaustiva, grande viagem missionária pela Índia, ele voltou em bom estado ao nosso meio. Que privilégio que encontramos graça diante de Deus, que nós podemos pertencer à pequena multidão comprada pelo sangue, chamados para fora, de 7 bilhões de pessoas dos habitantes mundiais. Que graça que pudemos reconhecer o dia e a hora. E que graça que podemos crer, como a Escritura diz. Antes de orarmos, desejo ler uma palavra de Hebreus 4 e eu peço que nós nos levantemos para isto. Hebreus 4, versículo 12 a 16. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes,
todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós vivemos ainda no tempo da graça e nós temos ainda acesso livre ao trono da graça. Como no versículo 16 está escrito, queremos hoje, com confiança e corações gratos, chegarmos ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça e ajuda que nós todos necessitamos. Nós queremos orar. Como foi dito, há 2 pedidos de oração que estão aqui. Um irmão escreve aqui: amados irmãos e irmãs, na próxima semana devo ser operado. Eu peço ao Senhor que possa me acompanhar nisto. Também por vossa ajuda em oração, sou muito grato. Deus abençoe. Então, o segundo ainda, Brigitta Laumer pede por oração. Ela tem problemas sérios de saúde com os pulmões. Então, quero pedir que Helmut Miskes venha ainda após a oração, venha para a frente e nos dê algumas palavras de fortificação da fé e também nos relate como a viagem missionária a Cuba se passou. Queremos orar. Grande Deus da graça, nós te agradecemos que podemos estar reunidos novamente sem perturbação nesse lugar. Nós te agradecemos pela bênção que já concedestes, que recebemos. Muitos estão cansados e carregados, vieram aqui. Ainda é tempo da graça. Nós chegamos com corações gratos ao trono da graça. Não olhamos a nós mesmos. Olhamos somente para cima, para ti. Tu somente sabes o que nos ocupa. Tu conheces os nossos pensamentos. Tu conheces a nossa dificuldade. Toque cada coração hoje. Preencha o anseio dos nossos corações. Somente tu podes silenciar o anseio. Atue no nosso meio através da tua palavra e através do teu Espírito. Redima todos do poder do pecado. Liberte os amarrados, cure os enfermos todos para a glória tua. Senhor, nós te trazemos também os pedidos de oração dos nossos preciosos irmãos. Tu sabes como está a sua situação e o que necessitam. Ó Cordeiro de Deus, tu carregaste os pecados do mundo
e curaste as nossas pisaduras. Também para nossa irmã e nosso irmão. Já aconteceu há 2000 anos. Tem misericórdia deles, Senhor, e toca-os justamente agora no teu nome e cura-os plenamente no nome de Jesus. Fortifica o nosso irmão que tem que ser operado. Nós colocamos tudo em tua mão e confiamos em ti, que com a tua ajuda tudo ficará bem. Abençoe e fortifique o carregador da palavra, acima de pedido e compreensão, e unja-o poderosamente com o teu Espírito Santo. Conceda graça que a toda a congregação e todos que estão ouvindo, estão vendo, estejam sob a proteção do teu sangue. Que seja o caso hoje, que somente se fale da vitória de Jesus nas tendas dos justos. Confirme a tua palavra para a tua glória, no santo nome de Jesus. Amém. Quem canta um corinho? Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Tu vencestes maravilhosamente no Gólgota. Amém. Aleluia. Tu compraste salvação para o mundo inteiro. E pagaste o preço da redenção. E na noite da morte exclamaste: está consumado, está consumado. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. O irmão Miskis certamente também falará algo sobre a viagem a Cuba. Sim. Senhor, eu vos saúdo a todos, amados, no precioso nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu já fui poderosamente abençoado através dos maravilhosos hinos que já todos ouvimos, porque nos mostra, sim, o mais importante, nos mostra o Cordeiro de Deus que nos trouxe, que nos comprou a salvação, nos trouxe a vitória. E podemos olhar para Ele, independentemente em que situação da vida estejamos. Se olharmos para Ele, então nos será ajudado. Israel, quando estava no deserto e foram picados pelas serpentes, Moisés teve que colocar uma vara lá com uma serpente, e quem quer que havia sido picado com esse veneno da serpente e olhasse para esse cajado, para esta serpente de ferro, era curado. Mas hoje olhamos para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que consumou a vitória, e lá nos tornamos saudáveis em espírito, corpo e alma. Sim, é maravilhoso relatar daquilo que Deus fez. Também tive o privilégio com o irmão Erwin Pacheco de estar em Cuba. Estivemos lá 6 dias para servir aos irmãos. E os irmãos enviam saudações de coração. Estivemos em 3 lugares: Jorge, Santiago de Cuba e Havana. Em todos os lugares o Senhor chama os seus para fora, e nós apoiamos os irmãos com literatura, com DVDs. Aconteceram muitos batismos e o número dos irmãos está crescendo cada vez mais. Infelizmente, o país ainda está sob a regência do socialismo. Não há ainda liberdade para pregar a palavra assim, e também a liberdade para se movimentar está um pouco reduzida, mas temos que dizer
O Senhor faz grandes coisas, Ele abriu as portas lá e a palavra se espalha como um fogo. E os irmãos e irmãs vêm agora a verdadeira fé, aceitam a palavra com alegria e se deixam também batizar biblicamente. E assim, constantemente cresce o número e dos irmãos e somos gratos que também temos irmãos fiéis lá que cuidam pela verdade e carregam adiante, e assim a obra cresce, a obra de Deus cresce e traz fruto em todo o mundo. É o tempo no qual a palavra de Deus tem que ser pregado a todo mundo antes de vir o fim. E eu tive que, essa última carta circular que o irmão Frank escreveu, eu já li 2 ou 3 vezes, eu tenho que dizer algo mais cabível. O Espírito de Deus não poderia dar mais ao nosso irmão. Aqui, de fato, todo o conselho de salvação de Deus é anunciado. E uma coisa que sempre pode ser ouvida é a palavra que está nas crônicas e que Miqueias exclamou, qual seja, em 2 Crônicas: ouçam isso, ó povos todos, e este é o chamado que de fato que é passado a todos os povos da terra, um alto chamado, como temos em Mateus 3, versículo 3, podemos ler lá. Um chamado, não um alto chamado, não em baixo tom. Qual é esse chamado? É o chamado que em 2 Coríntios 6 encontramos, todos nós sabemos. Se trata do templo de Deus, e nós somos o templo de Deus, a morada do Espírito Santo. E lá está: vós, povo meu, saí, não toqueis nada impuro, assim eu vos aceitarei, vos serei pai, e vós sereis a mim filhos e filhas. Deus chama o seu povo agora para fora. É o último chamado antes da vinda do Senhor. É o chamado de graça, assim como foi nos dias de Moisés. Noé, ele estava lá em pé, estava chamando: entrem, venham, entrem, uma arca está preparada. Virá o juízo, que destruirá tudo. A porta estava aberta, dia a dia. Mas sabemos, todavia, um dia, esta porta foi fechada e ninguém mais podia entrar. O juízo caiu sobre a humanidade. E também no nosso tempo será assim. Ainda é tempo da graça. Ainda a palavra do Senhor é passada a todos os povos, línguas e nações. E é de fato o chamado: ouçam isto, povos todos. É um chamado de sair para fora de todos os sistemas políticos e religiosos que só nos aprisionam, e para entrarmos em Jesus Cristo, nosso Redentor, no qual encontramos a plena salvação. Agora, nós podemos deixar preparar. A noiva ouve o chamado do noivo e preparam as suas lâmpadas. Tem óleo nos seus vasos e se deixa purificar. E nós somos sempre purificados de novo pelo banho de água da palavra. Também nessa tarde, a palavra de Deus será passada a nós. Vamos com todo o coração estarmos dentro da coisa, para que a palavra possa nos traspassar plenamente e possa cumprir aquilo para o qual Deus a enviou. A Ele, ao Senhor, seja adoração e glória trazida no santo nome de Jesus. Amém. Obrigado. Sim, nós somos muito gratos que o nosso irmão, o irmão Erwin Pacheco, na língua espanhola e também na língua portuguesa, podem carregar a palavra de Deus adiante. Todos os povos, todas as línguas têm que ser alcançados, e Deus de fato concedeu graça. Quem teria predito isto? Que, por exemplo, as reuniões em Krefeld
diretamente são traduzidas a 15 línguas que em toda a terra são ouvidas, podem ser ouvidas. Planejei eu isto, eu quis isto assim. Deus, de fato, cuidou de tudo pela graça. E como o irmão Miskis há pouco disse, é de fato a última mensagem que está sendo passada ao povo de Deus, e repetidamente podemos ressaltar: ouvi, povos todos, como o profeta disse no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Irmãos e irmãs, duas coisas caminham paralelamente: a reunião do povo de Israel, de todos os povos e línguas nos quais foram espalhados, e o chamado para fora de todos os povos e línguas, agora no fim do tempo da graça. E de fato, isso se tornou grande novamente para mim. Quanta graça Deus nos concedeu. A mensagem, a promessa para esse tempo, que pudéssemos reconhecê-la e ter parte direta naquilo que Deus está fazendo no presente. E eu terei que escrever sobre isso, especialmente no próximo junho, que para mim também tem um significado muito grande. Em junho serão 70 anos desde que consagrei minha vida ao Senhor em 1948. Então, pensamos no dia 11 de junho de 33. E esse é o ponto, irmãos e irmãs, que tem que ser ressaltado muito de novo, que o retorno do Senhor é o tema principal. Foi o tema principal para os apóstolos, seja para Pedro, para Paulo, para Tiago. O tema principal foi o retorno de Jesus Cristo. E quem voltar ao tempo da reforma religiosa também constatará que até o reformador disse: se eu soubesse que o Senhor viesse amanhã, hoje, eu ainda plantaria a minha pequena árvore. E se então olharmos os hinos dos últimos 500 anos, se ouvirmos e lermos e cantarmos, o retorno do Senhor foi simplesmente o tema principal. E agora, o ponto, irmãos e irmãs, uma indicação direta do Senhor, no dia 11 de junho, da nuvem sobrenatural, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, isso o Senhor disse a partir da nuvem sobrenatural, visível para cima de 3.000 pessoas, acompanhada de uma tormenta, de uma ventania, como em Pentecostes, um bramido. A voz veio com um bramido, como em Pentecostes. E agora, o ponto. Se algum desses grandes, renomados, conhecidos evangelistas mundiais recebeu uma missão desta, há de fato somente um que Deus enviou, diretamente chamou de forma sobrenatural, e a palavra retorno de Cristo
está no ponto central e a mensagem que teria que ser trazida a todos os povos e línguas, não há 300 anos atrás, não há 500 anos atrás, no nosso tempo. E por isso, também o irmão Miskis disse, é a última mensagem, o último chamado que agora está sendo passado. E deixe-me dizer mais uma vez, assim foi com Israel. As promessas que Deus havia dado ao seu povo da aliança se cumpriu diante dos nossos olhos, tão certo como todas as outras profecias se cumprirão, e especialmente que o Senhor, antes do dia que virá, quis enviar um profeta, ou anunciou que ele viria. E irmãos e irmãs, deixe-me dizer isto mais uma vez. Nós não temos aqui um sistema religioso, ou nós não perderemos o seu tempo e o nosso tempo, mas sob missão de Deus. A palavra original, nós pregaremos, e tão certo como está ligada às promessas, a promessa que Deus restaurará todas as coisas e trará a seu estado correto. Disso é que se trata. E permitam, se eu também ainda diga isso, mais uma vez, nos últimos dias, nós chegamos a saber que o conhecido evangelista mundial, Billy Graham, sim, foi sepultado. Nós chegamos a saber que Donald Trump também esteve presente. Muitas personalidades estiveram presentes, mas aqui está o ponto que, de um lado, me torna triste, mas, de outro lado, me domina com vista à promessa que Deus cumpriu. O homem que teve sempre as três palavras, a Bíblia diz, ele sempre anunciou, que pregou do céu e da terra, da vida eterna, mas uma única vez ele leu Atos dos Apóstolos 2, ou anunciou isso, ou uma vez sequer falou sobre divindade, sobre o batismo, ou uma única vez falou sobre as verdades fundamentais, ele pregou, irmãos e irmãs. Então, nós temos que repetidamente ser gratos que Deus enviou o seu servo e profeta, que não somente disse a Bíblia diz, mas sim aquilo que foi dito e foi anunciado, o que de fato a Bíblia diz. E é disso que se trata. Eu tenho um relato todo-poderoso, foi de fato uma das mais difíceis viagens missionárias nos 3 países. Já a diferença de fuso horário me causou dificuldade. Para a Índia são 4 horas, para Bangkok são 6 horas, para Manila são 7 horas. E então simplesmente saímos um pouco do passo, do ritmo, mas tudo decorreu de acordo com o plano, todas as reuniões, em todos os lugares, em todos os países, e nós somos, de fato, de coração gratos ao Senhor, por isso que Ele, de todos os povos, de todas as línguas, Ele chama para fora. E especialmente em Chennai, eu fui recebido com o cântico, Ele é o mesmo que não muda, Jesus. Quem conhece o corinho? Ele é o mesmo.
o fiel Jesus, o mesmo Jesus, o mesmo Jesus, até em toda a eternidade. E esse foi o corinho principal que há 54 anos nós cantamos. Há 54 anos nós cantamos. E então me deram assim, como se fosse um documento, como lembrança, nos 54 anos. E eu, de fato, estive 22 ou 23 vezes no decorrer dos anos na Índia. E em todas as reuniões, as pessoas vieram para a frente. Em cada reunião, eu orei por centenas. Na última reunião, em Nova Delhi, o braço esquerdo de fato me caiu, eu não podia mais. Vocês não podem imaginar o que significa para esses irmãos e irmãs quando um homem de Deus vem. Eles não vão a não ser que tenham sido abençoados. E de fato foram reuniões todo-poderosas e bênçãos que Deus, pela graça, nos deu. Também irmãos que não sabiam precisamente onde faziam parte, encontraram o caminho de volta e agradeceram de coração ao Senhor. Um irmão disse: 30 anos eu pensei que estava na mensagem e caminhei erradamente. Graças seja a Deus que Ele me agora trouxe ao caminho certo. O outro disse: para mim são acima de 20 anos. Um pregador após o outro veio e agradeceu ao Senhor pela clara pregação da palavra, não interpretação de citações do irmão Branham, mas sim proclamação original da palavra de Deus. E o irmão Emanuel, de Londres, me acompanhou por toda a Índia. Ele estava praticamente fora de si quando ele viu o que Deus, no seu país, ele vem de Nova Delhi, o que Deus, no seu país, nos últimos anos e também agora, nessas reuniões, o que ele fez. Então tivemos também 2 reuniões em Bangkok, uma entre crentes da mensagem e a outra não foi assim tão boa. Pela primeira vez, após muitos anos, fui pedido de ir a uma reunião carismática pentecostal para que pregasse lá, irmãos e irmãs. De fato, foi uma catástrofe. Cerca de 1 hora, somente movimento carismático, somente movimento e dança, e sempre mover um pouco os lábios, como se estivessem falando em línguas, nenhuma língua, nenhumas palavras, somente repetindo. Sim, eu não sei o que era. E uma vez o pódio aqui, e irmãos jovens aqui, e mais uma vez no pódio lá, e cerca de 1 hora cantado. Sim. Então veio naturalmente a pregação, irmãos e irmãs. O que eu vivenciei lá foi bem. De fato, foi bem. E desculpem se eu digo isto aqui assim. Lá estava uma senhora de Zurique, uma senhora suíça, que 45 anos já vive em Bangkok, e sua tarefa principal, tem uma tarefa, função principal lá, e ela veio a mim na reunião, mostrou interesse
também pertencia a essa igreja carismática. E quando 3/4, eu tinha dito 3/4 da pregação anunciado, foi bem. E no momento, quando eu mencionei o irmão Branham, ela se tornou inquieta. E de repente ela levantou a voz e saiu. E disse algumas coisas a caminho. E depois de 10 minutos, um homem no fim, ele veio com uma grande placa: por favor, pare, por favor, pare. Mas eu anunciei adiante, e aquilo que tinha que ser dito, eu disse no nome do Senhor. E também lá alguns vieram para a oração. Seja dado graças ao Senhor por isso. Mas essa senhora, que fala uma língua alemã elegante, veio a mim e disse: o senhor não sabe o que a imprensa relatou na Suíça sobre William Branham. Você não sabe o que esse homem é? E então eu disse a essa senhora, que virá em julho, eu pude dizer: eu sei quem William Branham foi, mas a senhora não sabe. A senhora não sabe. Irmãos e irmãs, também lá sobe nova gratidão em nós, se reconhecemos que de fato encontramos graça diante de Deus e não entramos nessas chamados de assassinato do nome ou calúnia do nome, mas sim, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E como o apóstolo João pôde dizer, nós somos de Deus, e quem é de Deus, ele ouve-nos. De fato, nós não anunciamos nada mais a não ser que a palavra do Senhor. Então, as reuniões ainda em Manila, lá cerca de 50 pregadores do todo o país se reuniram, e também muitos irmãos e irmãs para ouvirem a palavra do Senhor. Nós simplesmente somos gratos de coração que todos, em todos os povos e línguas, encontraram conexão àquilo que Deus, após a partida do irmão Branham, pela graça, Ele faz. E eu repeti aos irmãos, teve que dizer repetidamente, Deus, no dia 24 de dezembro de 1965, Ele não se deitou para dormir, não. Uma nova etapa começou, uma nova etapa. E a mensagem que foi dada ao homem de Deus, desde essa época, foi carregada a todo mundo. Ao Senhor nosso Deus seja a glória e o louvor. Somente para fazer a consideração ainda, o viajar a esses países não é mais simples, especialmente o trânsito nas ruas, 20 quilômetros, quase 2 horas, mas seja dado graças ao Senhor, nós conseguimos suportar tudo, estamos alegres que Deus o Senhor abençoou. Então, de volta àquilo, o que nós ouvimos na palavra de introdução, e também já o que nos cânticos, para a glória de Deus, nós ouvimos, sim, cantamos, simplesmente Todo-Poderoso, que sempre voltamos ao núcleo, podemos voltar. E esse é Jesus Cristo, o crucificado. Paulo pôde dizer, eu não queria nada
saber entre vós a não ser Jesus Cristo o crucificado. E disse, eu fui crucificado com Cristo, assim não vivo mais eu, mas sim Cristo vive a sua vida através de mim. Simplesmente todo-poderoso, saber que Deus esteve em Cristo e que nós nele, desde antes da fundação do mundo, fomos eleitos, assim como nosso Redentor, de acordo com 2 Pedro 1, desde antes da fundação do mundo, foi determinado para morrer por nós e derramar o seu sangue por nós. Tão certo, nós, desde antes da fundação do mundo, fomos determinados para aceitarmos e recebermos a redenção. Talvez devemos ler algumas passagens bíblicas, especialmente passam a redenção diante dos nossos olhos, e também aqui na carta de Pedro, especialmente é ressaltado que já desde antes da fundação do mundo já havia sido determinado por Deus. Isso pode ser lido em 1 Pedro, no primeiro capítulo, a partir do versículo 3, e até versículo 5, a vós que são mantidos pela fé em Deus, que está preparada, que seja revelada no último tempo. No último tempo, versículo 5, no último tempo ser revelado. E o que se refere à redenção, irmãos e irmãs, assim temos aqui em Pedro, podemos ler em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro. Sim, podemos ler todas as passagens bíblicas e simplesmente agradecer a Deus de coração que temos parte, podemos ser parte naquilo o que Ele determinou para nós nesse tempo pela graça. O mais poderoso está no Evangelho de João, no capítulo 19, quando nosso Senhor morreu na cruz, Ele exclamou, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, João 19, versículo 28, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas ou cumpridas, tudo estava cumprido, ele disse, para que a Escritura se cumprisse totalmente. Tenho sede. Todos nós conhecemos a Santa Escritura. E então, no versículo 30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Os cantores cantaram, está consumado. Nosso Senhor, Ele exclamou na cruz, no Gólgota, está consumado. Irmãos e irmãs, uma redenção eternamente válida pela graça nos foi dada, nos foi concedida, e nós podemos repetidamente enfatizar sempre
enfatizar. E como Paulo disse em Romanos, no capítulo 3, Romanos, capítulo 3, aqui o apóstolo escreve em Romanos 3, versículo 21 até 25, Romanos 3, 21 a 25, até 25, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Pela fé em Jesus Cristo para todos nós. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Propiciação o colocou para demonstrar a sua justiça pela remissão. Irmãos e irmãs, isso é simplesmente todo-poderoso, um pleno evangelho, uma plena salvação. E se então pensamos quantos festejam a Sexta-feira Santa, festejam a Páscoa, mas não têm a vivência de salvação pessoal, não vivenciaram uma conversão, um novo nascimento, uma renovação, mas somente festejam festas cristãs, graças seja a Deus o Senhor. E se então pensarmos ainda que até em Israel, isso todos nós percebemos, lá há 13 igrejas, além das 21, sim, como denominamos, que simplesmente pensam crer que devem converter os judeus, mas 13 igrejas populares há em Israel. E quem ler, então, o que elas possuem, tudo o que tem de possessão é simplesmente incompreensível. Quando eu vi tudo isso adiante de mim, 13 igrejas, sim, e todas estavam contra Trump e todos estavam contra o seu representante e tomaram posição contra ele, e nesse contexto as 13 igrejas foram mencionadas, e o que tudo elas possuem em edifícios, em terras, em lugares turísticos. Mas o que é isso? Na Terra Santa e todas essas igrejas, o que isso tem a ver com Deus? Isso é política. E por isso, irmãos e irmãs, também na Terra Santa, Deus tem que chegar ao seu direito e a ordem divina tem que ser estabelecida. E então, os 21 também, seja carismáticos ou quem são todos, e todos creem na Trindade, isso então nos parte o coração. E quem então lê a profecia bíblica, ele pode constatar que Deus tem um caminho com Israel. E nós vivemos ainda no tempo da igreja. E quando o tempo da igreja chegar ao fim, então Deus se voltará
a Israel, não através de um carismático americano, mas sim através dos dois profetas que em Zacarias 4 e em Apocalipse 11 foram anunciados. E se pensarmos ainda que Ciro, da última vez, aqui nós falamos sobre isso, no primeiro ano da sua regência, havíamos passado 70 anos, quando tínhamos passado 70 anos do cativeiro babilônico, este homem, sob missão de Deus, disse: voltai para Jerusalém e edifiquem o templo, reedifiquem. E isso também nós percebemos que em Israel foi impressa uma moeda especial com Ciro, que naquela época havia dado a ordem que os judeus deveriam voltar a Jerusalém. E em Belfort, que em 1917, que deu a declaração que os judeus têm o direito de um próprio Estado. E então Trump, essas três faces, vocês certamente já viram isso na internet. Irmãos e irmãs, o tempo está adiantado. Nós não estamos no fim do tempo do fim. Sim, nós estamos no fim do tempo do fim, não somente no tempo do fim. E o retorno do Senhor está de fato muito próximo, muito próximo. E todos esperam em Jerusalém. Todos que já estão preparados para o templo, nós todos sabemos que estivemos em Israel. A última oração no Muro das Lamentações é: Elohim, Adonai, deixa-nos vivenciar, que vejamos a vinda do Messias e a edificação do templo. Esses dois pensamentos são, como última coisa, com a mão no Muro das Lamentações, são expressos. E ambas coisas acontecerão. O Messias virá e o templo será edificado, porque em Apocalipse 11, ele será medido. E Ciro, ele tinha a ordem de dizer ao povo: voltai e edifiquem o templo. Irmãos e irmãs, vamos falar isso também mais uma vez. A reunião de Israel e o chamado da igreja caminha paralelamente. E o irmão Branham disse: o contrato, que de acordo com Daniel 9, 27, será feito, será no mesmo tempo o arrebatamento e o fechamento do pacto com Roma e Israel. E então começa o ministério dos dois profetas. Tudo está muito, muito próximo. E também o pensamento, irmãos e irmãs, quem tem um ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E o que nós lemos 7 vezes em Apocalipse 2 e 3, quem vencer, a mensagem é passada aos crentes, mas a promessa é passada aos vencedores. Quem vencer herdará tudo isto. E nós podemos vencer através da palavra de Deus e através do sangue do Cordeiro. E aqui nós temos de novo as duas palavras-chave. Palavra de Deus. O que é para você e para mim, o que se tornou grande para nós, o que discerne você e eu de todos os outros, porque Deus se revelou a nós, porque Ele revelou a sua palavra a nós e deu respeito diante da santa palavra de Deus. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O que todos os outros dão pela palavra, eles falam
religiosamente citam, talvez aqui e lá, uma passagem bíblica, o que tudo isso tem a ver com Deus? Não, irmãos e irmãs. Os verdadeiros vencedores vencerão através do sangue e através da palavra. A palavra, nós temos que estar na palavra, chamados para fora de todo o cativeiro babilônico e, como disse frequentemente, o selamento com o Espírito Santo jamais acontecerá numa confusão. Somente aquilo, o que Deus pôde fazer em você e em mim, através da palavra e através do sangue, perdão, redenção, libertação, mas através da palavra, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é tão importante quanto o sangue, e o sangue tão importante quanto a palavra. E essas coisas, ambas, pertencem a nós juntas. E por isso, todo respeito diante da santa e preciosa palavra de Deus. E vamos falar isso também mais uma vez, irmãos e irmãs. O grande privilégio de reconhecer agora que não somente do retorno do Senhor é falado, mas sim, que uma missão direta foi passada pelo Senhor, que o retorno de Jesus Cristo tem uma mensagem, a mensagem da palavra original, uma restauração de volta a Deus, de volta à palavra, de volta ao princípio, de volta à Bíblia, de volta ao fundamento, que tudo pela graça é ordenado biblicamente. Isso acontece na multidão comprada pelo sangue, que se coloca diante da palavra de Deus e se deixa santificar por ela e a respeita, e respeita aquilo o que a palavra tem a nos dizer. Então, redenção pelo sangue, santificação na palavra de Deus, e por isso vencendo pela palavra do seu testemunho. A palavra tem que ter se tornado o nosso testemunho, e se tornou o nosso testemunho em toda a multidão comprada pelo sangue. Muito poderia ser dito sobre isso, porque especialmente se trata do sangue. Já se vamos a Gênesis, lá podemos ler, após Caim ter assassinado Abel, que a voz do seu sangue gritou para Deus, porque a vida está no sangue. E quantas vezes dissemos, irmãos e irmãs, a queda no pecado não aconteceu em Gênesis 1, quando Adão e Eva estavam ainda em um corpo espiritual, mas somente em 2 e 3, quando Adão foi colocado num corpo de carne e sangue, e Eva foi tirado dele e foi adicionada a ele. E assim aconteceu com a redenção. Nós estávamos no Senhor, mas no seu corpo espiritual, Ele veio a nós em carne. A palavra se tornou carne e morou entre nós. E aqui Ele deixou o seu sangue, concedeu a redenção e a salvação, para que na ressurreição, possamos nesse corpo de ressurreição, possamos ser colocados de volta a Ele, e também seremos, pela graça de Deus, ao nosso Senhor seja gratidão. Eu desejo que eu poderia passar tudo como se
torna grande para mim cada vez quando eu leio na Bíblia. Irmãos e irmãs, a palavra se torna cada vez mais preciosa, cada vez mais preciosa. E somos gratos a Deus de coração que reconhecemos o tempo e a hora. Vamos falar isto ainda com a consumada redenção. Já havíamos lido já em 1 Pedro 1, versículo, havia indicados já em 1 Pedro 1, todas as preciosas passagens bíblicas que nós temos na palavra de Deus poderiam ser mencionadas aqui. 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 18 e 19, aqui está escrito, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Desde antes da fundação do mundo, já determinado, mas manifestado nos últimos tempos. Irmãos e irmãs, hoje nós queremos também, com vistas à Sexta-feira Santa, com vistas à Páscoa, já de coração agradecer. Nós não festejamos dias, mas temos parte naquilo o que por nós aconteceu. Pleno perdão, plena reconciliação, plena salvação. Nenhuma acusação pode ser feita para todos que estão em Jesus Cristo. Satanás é o acusador dos irmãos. E se alguém acusa um irmão ou uma irmã, então ele está sobre a influência do inimigo. Quem mesmo recebeu perdão, não, ele perdoará a outros, assim como nosso Senhor, no Pai Nosso, disse, perdoai uns aos outros, como Deus vos perdoou, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A unidade no Espírito tem que ser restabelecida para todos os verdadeiros crentes, nada mais contra um irmão ou contra a outro, tudo deixado com Deus, orar uns pelos outros, crer uns pelos outros e juntos caminhar adiante até que passemos do crer para o ver. Deixe-nos, no resumo, dizer, nós poderíamos aqui também ler Hebreus 9, versículo 12, Hebreus 9, versículo 12, 1, uma eternamente válida redenção, Hebreus 9, e aqui o versículo 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém. Eterna redenção. O que Deus fez, o novo pacto, Ele mesmo disse, eu juro por mim mesmo,
porque não posso jurar por outro mais, eu juro por mim mesmo. E nosso Senhor, em Mateus 26, de 26 a 28, disse claramente: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos será derramado para a redenção de muitos. Em Lucas 24, versículo 47, o Evangelho de Jesus Cristo para perdão dos pecados seja pregado a todos os povos, que todos, irmãos e irmãs, para si mesmos, mas também para todos os outros, deixar valer, que a reconciliação e o perdão, a redenção, são válidas eternamente, assim como está escrito aqui, uma eterna redenção foi consumada. Aceitem na fé, e agradeçam ao Senhor de coração. Também, isto eu tenho que dizer ainda mais uma vez, irmãos e irmãs, antes que escreva sobre isso, sobre o grande privilégio que nesse tempo, diretamente, ouvimos daquilo do que Deus prometeu, daquilo que Deus, de acordo com a sua palavra, faz. Temos direta parte, podemos ter, e que nós, a mesma palavra, a mesma mensagem que no princípio foi anunciada, com todos os ensinamentos, com cada revelação, nós podemos carregar mundialmente. Diga uma vez, houve alguma vez um tempo, nós no momento temos, de fato, em cada sexta-feira, 30 minutos, acima de 72 canais de televisão sobre a terra. Deus simplesmente abriu as portas em todos os povos, línguas e nações. A plena salvação, o pleno evangelho, a plena palavra é pregada, e todas as pessoas, é dito a todas as pessoas, Deus cumpriu a sua promessa e enviou o seu profeta e restaurou todas as coisas. E também isto, irmãos e irmãs, eu não digo para fazer crítica, mas Deus, de fato, me deu o grande privilégio, desde 1949, de estar a par de tudo o que se passava sobre a terra, seja sobre os grandes evangelistas, Oral Robert, Osborne e Dix e todos os outros, tudo. Mas aqui está a pergunta: todos tinham um ministério, todos anunciaram o evangelho, mas quem, em relação às doutrinas bíblicas sobre divindade, batismo, todas essas doutrinas bíblicas, quem pregou tudo isso? Quem restaurou todas essas coisas? Quem trouxe tudo ao estado original, sobre o fundamento original? Quem trouxe tudo isso? Quem? Entre todos esses muitos, de fato, só havia um que teve uma missão direta de Deus. E, irmãos e irmãs, se eu puder mencionar isto ainda, nós já falamos de junho, 11 de junho de 1933, e então 12 de junho de 1958, em Dallas, Texas. Tais dias não se esquece, mesmo se temos 85 anos já, tais dias não
se esquece. Após a conversa, após o irmão Branham ter dito, irmão Frank, você irá com essa mensagem, retornará à Alemanha. Ele foi ao pódio e nos primeiros 10 minutos ele disse, há pouco esteve aqui um homem da Alemanha que colocou a sua mão ao redor de mim e, de fato, após o irmão Branham ter me dito, você voltará com essa mensagem para a Alemanha, nós nos abraçamos e ele somente disse, Deus te abençoe, irmãos e irmãs. Deus, desde o princípio, nos determinou daquilo que ele determinou para esse mais importante período na história da salvação que ele havia determinado, de termos parte nisso. E por isso, nós voltamos sempre de volta aos pontos principais: reconciliação e perdão pelo sangue, ensinamento, ser lavado no banho de água da palavra, de tudo o que não cabe no reino de Deus, na igreja. E por isso, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós somos gratos a Deus pelo sangue, gratos, como disse frequentemente, a mesma vida que estava no sangue do Redentor está em todos os redimidos, a mesma vida eterna. E somos gratos a Deus. Se tornou realidade divina. Aceitem, recebam, agradeçam a Deus por isso e digam, Senhor, assim é, como tu disseste e como tu, pela graça, nos concedeste. Não olhem mais para vocês mesmos e para outros, olhem para o Senhor. E então tenho aqui uma palavra que eu desejo ler. Então pedirei que o irmão Baumgartner venha ler Isaías 53, mas primeiramente aquilo que está escrito aqui em Isaías 28, simplesmente uma palavra maravilhosa que se tornou grande para mim. Nós somos de coração gratos a Deus, simplesmente de coração gratos que Ele guiou de tal forma que nós, nesse tempo, de tudo o que está determinado para nós, nós chegamos a saber dessas coisas, ouvimos e temos parte pela graça nisto. Que palavra que se tornou grande para mim nos últimos dias foi Isaías 38. São todas palavras preciosas, irmãos e irmãs. Vocês não podem imaginar o que se passa diante de mim. Sim. Isaías 45. E aqui, Isaías 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus. E a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E agora o versículo que se tornou maior para mim, a mim pessoalmente. Isaías 38. E eu peço que todos também
tomem para si pessoalmente hoje, levem junto para casa. Isaías 38, versículo 15 e 16. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Que direi? O que você dirá? O que eu devo dizer? O Senhor não somente deu a promessa, Ele também a cumpriu. E aqui, então, assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa ou apesar da amargura da minha alma. Isto me moveu muito, irmãos e irmãs. Nós temos descanso com Deus e encontramos descanso em nossas almas, mas digam-me, uma família, digam-me, aonde não há problema, não há tristeza, mas após o cumprimento da promessa de Deus em nós, o homem de Deus diz, mansamente, não em perturbação, mas sim mansamente, passarei todos os meus anos, apesar da amargura da minha alma. O que quer que te cause amargura, o que quer que te cause problema, seja filhos, filhas, jovens ou família, ou o que quer que seja o nosso problema, o que nos causa tribulação, está escrito daqueles que viram a promessa de Deus cumprida. Em descanso, mansamente, passarei por todos os meus anos, apesar da amargura da minha alma. E agora vem, Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Deus nos fortificará novamente, nos dará novas forças e estará conosco. Por quê? Porque Ele cumpriu as suas promessas em nós, conosco, e pode cumpri-las conosco até a promessa que Ele retornará e nós estaremos juntos pela graça. Eu desejo pedir que o irmão Baumgartner venha, que ele leia Isaías 53, nós levantaremos para isso. E, irmãos e irmãs, este é o capítulo principal que já ilumina a nossa redenção no Antigo Testamento. Isaías 53, por favor, leiam todos juntos, digam todos amém a tudo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado
e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos digam amém agora, amém. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém. E verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Amém. Amém. Vamos cantar assim como sou, assim tem que ser. E vamos consagrar nossas vidas novamente ao Senhor. Sermos gratos por aquilo que fez por nós. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Vamos cantar mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica
do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Enquanto mantemos nossas cabeças em oração de gratidão inclinadas diante de Deus, irmãos e irmãs, vamos nos tornar mais gratos, gratos pela graça, pela salvação, pela redenção, pela libertação, pelo perdão, gratos pelo sangue do Cordeiro, gratos por tudo que Deus, através de Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz, o sangue da nova aliança, pela graça, nos concedeu. Nós somos a multidão comprada pelo sangue. Nenhum preço mais alto poderia ter sido pago, a não ser o sangue do Cordeiro. Temos no nosso meio irmãos e irmãs que têm pedidos de oração diante do Senhor. Elevem brevemente a mão. Nós estaremos na fé e na oração ao Senhor. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Tu vistes todas as mãos e corações. Hoje, nós te agradecemos. Eu te agradeço especialmente pelo grande privilégio de poder viver agora, de poder carregar a Tua palavra, de ter vencido o perdão, de anunciar o perdão e a reconciliação, de a última mensagem, o último chamado, de eu poder fazer esse anúncio. Amado Senhor, receba gratidão por Isaías 53. Receba gratidão pelo cumprimento. Tu fostes e Tu és ainda hoje. Tu nos amaste e sacrificaste a Ti mesmo por nós, para que nós pudéssemos ser a Tua propriedade. Amado Senhor, ouça todas as orações. Tu conheces os problemas para jovens e idosos, para pequenos e grandes. Nós trazemos tudo o que nos causa dificuldade a Ti e te agradecemos que Tu cumpriste as Tuas promessas no nosso meio, nas nossas vidas. Onde Tu começaste, lá também Tu consumarás. E nós te agradecemos de coração que Tu, em cada um de nós, fizeste o começo, que nós pudemos vir a Ti e consagrar nossas vidas a Ti e pudemos de coração crer o que aconteceu por nós. Amado Senhor, como já no Antigo Testamento dissestes, quando eu vir o sangue, passarei vos poupando ao largo de vós. Não palavras religiosas, mas sim o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança. E nós te agradecemos de coração por isso. Tu tens uma multidão comprada pelo Teu sangue sobre a terra, que na palavra da verdade é santificada, e nós te agradecemos que Tu mesmo assumes o aperfeiçoamento. Tu mesmo trará a Tua obra à conclusão com a igreja, com a noiva, com Israel. Tu guiarás tudo maravilhosamente e nós estaremos contigo todo o tempo. Receba a gratidão
por tua santa e preciosa palavra. Receba a gratidão que tu enviaste o teu servo profeta com uma missão direta. E a mensagem que é precursora da tua segunda vinda, nós podemos carregar a todo mundo. Hoje, esta escritura, esta missão, este último chamado se cumpriu diante dos nossos olhos. E quem tem um ouvido, ouvirá o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E amado Senhor, que todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs hoje possam tomar uma decisão nova ou antiga, confirmá-la, porque tu és fiel e nós cremos em ti e nós te agradecemos que tu, pela graça, consumarás a tua obra de redenção em todos nós, a ti, ao nosso noivo celestial, nosso Redentor, seja a honra e o louvor em toda a eternidade trazido. Abençoe conosco todos que estão ouvindo. Ó Deus, abençoe sobre toda a terra. A ti, ao único Deus, seja a honra trazida. No santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Onde está o hino? A noiva já espera tanto tempo. Que número tem? Quem sabe? A noiva já espera tanto tempo. Alguém encontrou? 545. Digam mais uma vez. Ja, 545. Vamos cantar de todo o coração. A noiva já persevera tanto tempo. A noiva persevera já tanto tempo. Ó Senhor, pelo teu aparecimento, quando tu virás, Filho de Deus, para acalmar o seu choro, através da tua proximidade, da tua santidade, quando tu nos trarás a hora do refrigério. Ó, vem em breve, Senhor Jesus. Ó, vem em breve, Senhor Jesus. Já, apesar de estares em toda hora no meio dos teus discípulos, tu falas paz para nós a partir da tua boca. Ouves o louvor e os pedidos. Mas, Salvador, totalmente isso não nos basta. Nós queremos ver a tua face. Ó, vem em breve, Senhor Jesus. Ó, vem em breve, Senhor Jesus. Nos dói muito o escárnio do inimigo, que zombam do teu nome, que a ti, ó maravilhoso Deus, não amam nem compreendem. Vem, mostra aos povos, perto e longe, o teu reino e a tua glória. Ó, vem breve, Senhor Jesus. Ó, vem breve, Senhor Jesus. Deixa-nos estar atentos, cedo e tarde, deixa nossas lâmpadas queimarem. O teu santo óleo não nos falte jamais,
não deixe nada nos separar de ti, para que então, quando o chamado ecoar, o noivo vem, e isto ecoar. Sim, vem em breve, Senhor Jesus. Sim, vem em breve, Senhor Jesus. Vamos nos levantar. Nós ansiamos de estarmos contigo para a alegria das bodas. Ó Jesus, veja, nós perseveramos de ti, decorados com as tuas vestes. Nós olhamos com alegria em direção ao céu, e cada vez mais alto o coração clama: ó, vem em breve, Senhor Jesus. Ó, vem em breve, Senhor Jesus. Todas as estrofes são poderosas. Eu lerei mais uma vez a estrofe número 4. Deixa-nos estar atentos cedo e tarde. Deixa nossas lâmpadas queimarem. O teu santo óleo não nos falte. Não deixe nada nos separar de ti. Não deixe nada nos separar de ti. Fé liga com Deus. Incredulidade separa. Que somente fé naquilo que Deus prometeu possa ser encontrado em nós. E então, para que, quando então o chamado ecoar, o noivo vem, e então possa ecoar, quando o chamado foi passado de tal forma como nossos dias, veja, o noivo vem, levantai-vos para encontrá-lo. Compreendemos, nós, irmãos e irmãs, que o Senhor deu uma direta missão de passar a última mensagem antes do retorno de Cristo a todos os povos e línguas. Respeitamos aquilo que o Senhor disse no dia 11 de julho de 1933. Recebemos parte nisso. Deixe-me falar livre e abertamente. Somente quem agora ouve o último chamado do noivo, ele faz parte a noiva. E somente quem agora ouve aquilo, o que o Espírito diz, tem a dizer às igrejas, ouvirá o chamado. Quando a trombeta ecoar e a voz do arcanjo ecoar, e o Senhor descerá para nos levar para o lar. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, que vivermos, que estivermos vivos e restarmos, seremos então transformados e levados para cima. Irmãos e irmãs, realidade divina, se tornou ao Senhor nosso Deus seja a honra em toda a eternidade trazida. Hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Digam amém. Amém. Graças seja a Deus o Senhor. Amado Senhor, eterno fiel Deus, eu estou fraco de acordo com o corpo, mas a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra cumpre aquilo para o qual foi enviada. Quem creu a nossa pregação? A quem creu aquilo que no dia 11 de junho de 1933, aquilo que foi dito? Quem creu? A quem o braço do Senhor foi revelado? Quem reconheceu o tempo e a hora, mensageiro e a mensagem? Quem aceitou? Amado Senhor,
receba gratidão de coração, que a Ti, um povo bem preparado, será trazido a Ti, como na primeira vinda, também na segunda vinda. E nós te agradecemos que em nós, que cremos, se cumprirá. E os que estavam prontos entraram para as bodas e a porta foi fechada. Amado Senhor, nós te agradecemos que Tu ungiste os nossos olhos e preencheste os nossos corações. Sim, abriste a nossa compreensão para as Escrituras e nos deixa ter parte naquilo que Tu estás fazendo atualmente sobre a terra. Abençoe a Tua igreja noiva. Abençoe Israel. Abençoe da riqueza da Tua graça. A Ti, ao único Deus, nós falamos de coração, obrigado por tudo. E te agradecemos também por esse dia e por esta reunião. No santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora. Amém. O Senhor esteja com todos vós. Quem não ainda recebeu carta circular, trouxemos 40 exemplares. Vocês podem levar um. E quem o recebe regularmente, e quem quiser receber regularmente, pode dar também o endereço. Então será enviado. Estejam com a graça do Senhor. Lembre-se de mim em vossas orações diárias. O Senhor esteja com todos nós. Cada um estenda a mão ao próximo. Amém.